Eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: nós merecemos, exatamente, nós merecemos pagar mais caro, nós merecemos mais tributo, nós merecemos um rombo fiscal, nós merecemos um aumento mínimo no nosso salário, que parece até mesmo que não é aumento. Merecemos sim com que o nosso país comece a investir mais em países estrangeiros do que consertar a sua própria economia. Economia essa que foi bagunçada pelo atual governo. E o melhor de tudo, nós merecemos com que até mesmo a regularização das redes sociais cheguem, porque esse é um passo possível. Mas nesse vídeo, vamos embora conversar um pouco a respeito desse assunto. Eu vou te explicar o porquê nós merecemos melhor, ou melhor dizendo para você, o porquê que merecemos ainda mais taxa e por que merecemos um ministro tão maravilhoso que, sinceramente, cara, nós merecemos, essa é a verdade. E para começar tudo, é só você observar o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. 51 milhões contra 57 milhões. No segundo turno, o resultado é um pouquinho mais páreo, 60 milhões contra 57 milhões de votos. São 3 milhões de votos que fazem sim toda a diferença e colocaram o atual presidente como presidente do Brasil pelo seu terceiro mandato. E o negócio começou a ficar mais feio quando esse presidente, juntamente com os seus ministros, resolveram aí furar o teto de gasto, que nada mais ou era, quando existia teto de gasto, na verdade, que era nada mais nada menos que um orçamento delineado pelo governo, até onde ele poderia gastar em determinadas situações, em determinadas áreas, para justamente manter o controle da economia. E quando o governo ele fura o teto de gasto, é claro que existem consequências. O governo passa a gastar mais, arrecadar menos, e nesse interim todo, é claro, não podemos esquecer que o governo agora precisa arrecadar mais para gastar menos. Ou seja, ele gasta mais, arrecada menos, depois ele quer arrecadar mais e tentar controlar as suas contas. E nesse interim todo, o que acontece é que justamente, lembra daquele grupo de empresários lá há 3 anos atrás? Ele vem com a solução para o governo: é só tributar os mais pobres, arrecade mais implementando uma alíquota mínima. Interessante falar sobre o atual governo é que até mesmo o Lula disse que não iria taxar se fosse por ele, mas acabou taxando. Cara, é muito difícil a gente defender esse tipo de posicionamento, ao menos que você seja um alienado, ao menos que você seja um doido em aplaudir mais impostos, porque é sim cobrado de você. Isso é uma coisa que eu aprendi na escola. E o governo, ele adora cobrar mais impostos. E 85% do que o governo cobra não volta para a sociedade em benefício. As nossas ruas são verdadeiros descasos. A nossa saúde é simplesmente lamentável. E na maior parte das cidades brasileiras nem saneamento básico temos. Eu te pergunto, para onde é que vai tanto arrecadamento? Parlamentares, ministros, casas, ONGs e por aí vai. Nada contra as ONGs, mas existem aquelas que simplesmente estão aí somente para arrecadar dinheiro. Mas vamos voltar ao ponto que importa. E a nossa importação? Como é que ficará a partir do dia 27 de julho? Porque apesar do governo dizer que as cobranças vão se iniciar em 1º de agosto, engana-se você, porque tem plataformas como a própria Shein e o AliExpress já anunciaram que irão implementar essa mudança a partir de 27 de julho. Isso porque elas sabem que nós brasileiros vamos aproveitar o máximo possível comprar com a menor taxa. E o governo nisso tudo acha que ainda vai arrecadar mais. Os estados vão conseguir, só que eu acredito que muito, mas muito pouco o governo conseguirá. Porque você vai tentar comprar uma bateria como essa no AliExpress. E no AliExpress, com taxa e tudo, essa bateria vai estar 120. Aqui no Brasil você poderá comprar a mesma bateria de 140, receber mais rápido e pronto. Sem problema
algum. É exatamente assim que a maioria das compras vão ficar. Você só vai comprar produtos lá fora, ou se você quiser, ou se você realmente necessitar, porque em relação a condições de preço, muito dificilmente as plataformas vão conseguir se equilibrar, principalmente quando falamos em relação à comparação de preços devido a tal imposto. Aqui na Microsoft Store tem o seguinte: entenda o impacto da nova taxa das blusinhas em compras no AliExpress. Na prática, os clientes pagarão 44% do valor somente de imposto para o governo. Ótimo! Então, em compras abaixo de $50, como fica e como era? Um produto que era R$100, isso levando em consideração o preço do produto mais aí o frete, R$100 nos dois casos. Aí temos as incidências do imposto de importação, que é de 20%. Então aquele teu produto agora vai elevar o valor dele para 120. Depois nós temos aí o ICMS, que é adicionado agora. Como é que vai ficar? 124,58 centavos com ICMS. Somando o total disso tudo, você pagaria antes R$120 em uma compra de R$100, agora você vai pagar R$144,58. E aqui vem explicando para quê? Porque o imposto de 44% se em vez de 37%. Isso aqui eu achei simplesmente genial. E olha só, a soma do ICMS de 17% e do novo imposto de importação totalizam 37%. Isso aqui é coisa que a gente simplesmente sabe de letra. 20 mais 17, 37. A cobrança segue uma ordem específica, resultando em um valor mais alto do que o esperado. A taxa das blusinhas será aplicada primeiro o preço do produto com frete. Com a nova regra, o ICMS será calculado sobre todos os itens, preço do produto, frete e imposto de importação. Em vez de colocar primeiramente o preço do produto mais o frete, depois ICMS e depois o imposto de importação, o ICMS fica por último para que o governo consiga arrecadar mais. Ou seja, no caso aqui seria R$137 tudinho aqui, se fosse levar aqui em consideração os 37%, o governo ganha aí seus 37, desculpa, é porque eu fui alfabetizado pelo Lula, mas ganha os seus dinheirinhos, os seus trocados a mais devido a essa estratégia. No entanto, essa nova regra reduz o imposto de produtos caros. Olha só que coisa legal. A taxa das blusinhas adiciona um novo imposto apenas em produtos de baixo custo. O imposto de importação já existe para compras de alto valor no exterior de até $3.000, isso é, a partir de R$16.000, desde julho do ano passado, com mais a taxa de 60%. Com as regras, compras de alto valor continuarão a serem taxadas de 60%, mais a cobrança do ICMS. No entanto, o governo do Brasil irá garantir uma dedução fixa sobre o valor aí, no caso, de $20. Isso sobre o imposto de importação. Significa que após calcular o imposto de importação, será aplicado um desconto de $20 antes de adicionar o ICMS para chegar no valor final. E repito novamente, foi porque nós merecemos. Mas você tem toda a liberdade de me dizer aqui que o ex-ministro da Economia até queria taxar todo mundo, mas não conseguiu, inclusive devido a divergências de ideias. Algo que parece que não houve, parece que estava todo mundo com o pensamento alinhadinho nessa questão toda, inclusive aquela jogada lá de primeiro ir para a Câmara e depois ir para o Senado nessa questão da taxa de blusinha, é justamente para não manchar a imagem tão manchada do ministro Tachad, também do presidente da República. Mas eu quero saber a tua opinião, o que você acha sobre isso? Manda aqui embaixo para mim na área dos comentários. Eu vou ficando por aqui e é isso, até a próxima. Tchau.